Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Mal Contadas, um canal dedicado a lhe repassar e recontar histórias que não foram muito bem contadas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das personalidades mais importantes da nossa história, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, rei de Portugal. Dom Pedro ficou conhecido por ter tido uma personalidade muito forte e impulsiva e por ter sido um tanto quanto mulherengo. Em um dos seus mais famosos casos, conta que Dom Pedro tinha conhecido uma dançarina francesa de nome Thierry, Noémie Thierry. Essa dançarina enlouquecera de amor por Dom Pedro, e Dom Pedro também, mesmo já prometido em casamento a Dona Leopoldina, manteve este caso escondido. O inevitável acontece: Noemi fica grávida e, para abafarem o caso, mandam Noemi para o Recife, onde ela dá à luz a um prematuro natimorto. Diz que ela, tomada por um ódio, envia o bebê morto de presente para Dom Pedro, que, quando recebe, entra em choque e tem um dos seus primeiros casos de epilepsia, doença que vai lhe acompanhar até o fim da sua vida. Dom Pedro teria ficado tão perturbado com essa história que teria mandado embalsamar o corpo dessa criança e o manteve guardado em uma caixa em seu gabinete até os seus últimos dias de vida. Pois bem, mas como não falar de um dos casos amorosos mais famosos de Dom Pedro I? Sim, lógico, estou falando de Dona Domitila de Castro, a famosa Marquesa de Santos. Título esse que ela recebeu sem nunca ter ido à cidade de Santos. Pois bem, Dom Pedro e Dona Domitila se conheceram quando ela tinha apenas 25 anos de idade. Havia se separado oficialmente, olha só que absurdo. Foi um dos primeiros casos jurídicos de separação em que a mulher teve a razão, em que a mulher ganhou a causa no pedido de separação judicial. Que absurdo! Só por este fato, Dona Domitila já ficou muito afamada na nossa sociedade. Olha só, é uma divorciada. Que absurdo! Domitila então encantou os olhos de Dom Pedro I. E, desde o primeiro dia, desde o primeiro encontro, dizem que foi amor à primeira vista, ambos passaram a trocar cartas de amor. Cartas de amor essas um tanto quanto picantes. Dom Pedro era chamado de Fogo, Foguinho. Domitila, carinhosamente apelidada de Titila. Pois bem, Foguinho e Titila trocaram mais de 200 cartas. Cartas essas que tinham textos com apelos descritivos, sexuais, descritivos até demais. Em várias delas, Dona Domitila não bastava ela em saber, em perguntar como é que estava a saúde do pênis questionado, mas ela gostava sempre de perguntar sobre o estado do membro, enquanto Dom Pedro se lembrava dos encontros furtivos, fortúneos dos dois. Em outros textos, Dom Pedro revelava um gosto um tanto quanto exótico, uma prática oriental chamada de pompoarismo, praticada pela Dona Domitila. Prática esta que eu não vou te contar o que é isso, mas você, se quiser, pesquise e busque saber o que é. Outra curiosidade ligada à história de Domitila é que ela foi dama de companhia de Dona Leopoldina, a esposa oficial de Dom Pedro I, até a sua morte. Morte essa que é cercada de mistérios até os dias de hoje. Como teria morrido Dona Leopoldina? Agredida pelo marido Dom Pedro ou envenenada por Domitila de Castro, a Marquesa de Santos? Seria
Domitila, tão maquiavélica assim, que teria envenenado a sua rival para tomar o seu lugar? Se fez, não adiantou. Com a morte de Dona Leopoldina, Dom Pedro se casara com Dona Amélia e não com Domitila. Para finalizar, digo a vocês que a história mirabolante que contam sobre a existência de um tal túnel na casa de Dona Domitila, casa essa que fica em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, caso vocês queiram visitar, lá funciona como um museu. Este túnel realmente lá está, mas não pôde ou não pudera ser utilizado por Dom Pedro e Dona Domitila para os seus encontros fortuitos. Isso porque, quando a Marquesa de Santos comprou a casa, quando ela passou a viver na casa, Dom Pedro I já tinha se mudado, já tinha voltado para Portugal havia 3 meses. E aí, o que vocês acharam dessa história ou dessas histórias um tanto quanto picantes da vida de Dom Pedro e Dona Domitila? Curta, comente, compartilhem, se inscrevam no canal e até um próximo encontro. Namastê!